Fala, torcedor! O Flamengo deu verdadeiro amasso no Mirassol e goleou por 5-1. Denilson se rendeu diante da atuação do Mengão. Bora conferir tudo dessa goleada? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e bora pro vídeo. Sobraram 400 para tudo. Parque São Jorge, futebol, basquete, vôlei e tal. 400. O Corinthians tem dívidas a curto prazo muito superiores a isso. Então ele está sufocado e falido. Vamos imaginar que a opção seja pagar a dívida sem ter uma única proposta, o Corinthians, que é a Safiel. Sim. Nenhuma outra saída. Então eu falei, não quero, vamos rejeitar a Safiel, vamos adotar uma saída tipo Flamengo. Bom, você vai ter que montar todo o clube, vamos imaginar que você pegue 200 milhões por ano, sim, dos 400 que sobraram, para pagar a dívida. Vai precisar de mais de 15 anos, formando times que vão sempre rondar a zona do rebaixamento e que vão atrair menos patrocinadores. Então, se o torcedor que acredita nisso, que há uma saída à la Flamengo pagando e tal. E muitos acreditam. Toda vez que a gente fala sobre isso aqui, chega um monte de mensagem, não é pra isso, calma aí. O cara tá lá na casa dele, não é pra isso. Vai chegar alguém com um caminhão no Parque São Jorge e aquele caçamba, né? E só grana, sabe? Se o torcedor estiver disposto a esperar 15 anos, 20 anos, tá tudo bem. Sim. Ele só precisa dizer se ele topa ou não. O problema é imediatismo. É números, só números. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já para falar da goleada do Flamengo, 5-1. Agora está só a 3 pontos do Palmeiras. Da vitória por 5-1, que é uma vitória maiúscula, é a nossa performance, a nossa atitude coletiva. Eu falei com os jogadores da importância de encostarmos para 3 pontos em relação ao líder do campeonato. Conseguimos esse objetivo. E era importante conseguir o objetivo através de uma boa performance, porque a gente sabe, no futebol, as energias positivas carregam a equipa, as boas atuações carregam a equipa, os resultados carregam a equipa. Por isso, principalmente no Flamengo, nós temos que ter essa capacidade de ganhar, de jogar bem, que é para conseguirmos os resultados e os objetivos que, com certeza, a torcida, a direção, a equipa técnica, os jogadores, toda a gente pretende. Estamos a evoluir, queremos continuar a fazer mais e melhor e temos um próximo jogo importante, a segunda parte do jogo do Cruzeiro, que será um jogo outra vez forte, um jogo em que as duas equipas vão procurar a qualificação. Nós em casa, com a ajuda dos nossos adeptos, com certeza queremos fazer uma boa exibição e também concluir num resultado positivo que permita a nossa ida para os quartos de final. Bom, vamos lá. O Flamengo rodou a equipe, né? E passeou em Mirassol. 5-1. Melhor ataque da competição. Volta a ter o artilheiro da competição. Pedro Siguá faz 2 gols e se iguala ao Viveiros. Os dois com 14 gols, né? Se não me engano. 14 gols. E o Flamengo, claro, ganhou uma moral danada também para quarta-feira para o jogo contra o Cruzeiro. Tremenda. Mas, olhando para a competição de hoje, o Flamengo, neste momento, fica a 3 pontos do Palmeiras, com um jogo a menos. E, se ele ganha este jogo a menos, ele passará o Palmeiras. Por quê? Porque vai igualar o Palmeiras em número de vitórias, porém o saldo já é maior. É curioso, e para quem não viu, né, tá pegando só os lances, pensa que foi um tremendo de um atropelo, que o Flamengo despejou uma energia em campo, e não foi isso. Flamengo, inclusive, no primeiro tempo, ele sai com 1-0 no placar, porque parece que ele se poupa. Exato. Só que do outro lado também, é bom lembrar, não é só o Flamengo que está na Libertadores que tem jogo importante essa semana. Mirassol também. Mirassol pegou a LDU, Mirassol vai viajar para um jogo que ela já sabe, não sei se, sabe, inconscientemente olhou muito para quinta-feira, mas é um Mirassol, quem pega depois para ver, a facilidade, o Flamengo tem muita qualidade, o Flamengo tem jogadores que resolvem, o Flamengo é exatamente o oposto de tudo que a gente falou do Corinthians, de quando cria, tem gente para fazer, a qualidade, quando entra, quem é que vem, é Samuelino, é Arrascaeta, é Pedro para fazer. Só que o Flamengo não precisou exatamente acionar o modo turbo, digamos assim, nessa turma. Era uma tranquilidade para criar, para se aproximar, para triangular, para passar, para pisar na área, para finalizar, que você olhava, era um ritmo de treino, o time do Mirassol, porque é cansaço, está olhando para quinta-feira. Então, tem muito também do que o Mirassol, que a gente viu lá atrás, se acostumou, chegou a Libertadores, para explicar esse 5-1. E não é para desmerecer o Flamengo, é para explicar como o Flamengo não precisou fadigar tanto, ou se cansar tanto olhando para o jogo contra o Cruzeiro
na quarta-feira. E aí depois que o jogo estica ali, tem 2, 3 gols de sequência no segundo tempo, o Mirassol resolve então sair para jogar. Só que já não é exatamente o Mirassol que tem aquele jogo, sabe? Em casa, muito sólido, sai para jogar e cria como foi ano passado, por exemplo, durante o Brasileiro. Não. Aí gera muita dificuldade, muito espaço. Aí o Flamengo, com espaço, qualidade, gente de perna fresca entrando, vai atropelar. O Mirassol ainda salva um golzinho ali no final. Então, assim, Flamengo, o Leonardo Jardim fala em energia. Então, ele chega com essa tal energia positiva que ele cita, para pegar o termo do português ali, para esse jogo contra o Cruzeiro. Acho que tem muito de anímico, importante vencer antes, mas tem pouco do que carregar de um jogo para o outro, do ponto de vista do que o que vai precisar ser feito no Maracanã, o que você vai encarar de resistência do outro lado do Maracanã. As partidas não dialogam muito, as peças também não. Mas 5-1, acho que tem muito mais a ver com o que você falou da tabela do Brasileiro, no momento que o seu rival direto e líder está então Palmeiras, muito questionado, o trabalho não está acontecendo, a coisa não está fluindo. É mais do que simplesmente um jogo que você pode vencer e ultrapassar. É também por tudo que o Palmeiras não vem fazendo, o Flamengo começa a fazer na temporada. É dinâmico, é bom lembrar que a coisa de 2 semanas estava todo mundo lembrando que tinha gente pedindo a cabeça do Leonardo Jardim. Mas o momento atual indica isso. Mas a coisa vira rápido no futebol, né? E certamente... Com qualidade é mais fácil o Flamengo hoje se sente muito bem, porque a gente falou do sorriso do Arthur Jorge em Itaquera, não deu para ver o sorriso do Leonardo Jardim. Talvez ele seja um cara de sorriso mais discreto. Contido, Mas certamente ele está muito... Ele lembra que há 2 semanas queriam a cabeça dele. Certamente ele está muito satisfeito, porque no caso do Flamengo, também o que foi planejado para esse fim de semana deu totalmente certo. Com a diferença que o Flamengo é melhor do que o Mirassol, por uma distância muito maior, porque o Cruzeiro é melhor do que o Corinthians. Então, o Flamengo foi a um estádio hoje em que o gramado é ótimo para jogar. Tecnicamente as diferenças aparecem, como você falou, sem forçar muito. Não dá para dizer que foi em ritmo de treino, mas você percebe que o Flamengo não precisou colocar tanta intensidade no jogo assim. Controlou tecnicamente desde o primeiro momento, fez 1-0 e a partir daí, do ponto de vista da competição, pouco houve. Só uma coisa, até o que o Flamengo não podia controlar deu certo, que foi o Palmeiras. Sim, não, foi que é o que interfere na motivação dos jogadores, porque faz muita diferença. Né? O Palmeiras tem um problema para resolver no Paraguai e esse problema ficou maior por causa da rodada do Campeonato Brasileiro. Ele já existia. O Palmeiras já arranjou para si um problema para o jogo contra o Cerro. Ficou maior porque o Flamengo chegou no Campeonato Brasileiro. E o inverso é para o Flamengo, fica ainda melhor a situação para o duelo de quarta contra o Cruzeiro, o anímico acaba ajudando. E o jogo de hoje vai de 2 escolhas que fez o Jardim, e é importante, especificamente para alguns jogadores, para recuperar a confiança. Né? Então hoje a gente viu o Plata do lado esquerdo, não é o lado que regularmente o Plata joga. Quando o Plata está em campo, geralmente o lado do Flamengo que constrói mais é o lado oposto. O Plata é o cara mais da força, o lado que constrói é o lado oposto. Hoje foi o lado direito, com o Luiz Araújo voltando de lesão, então é importante para esse jogador, que é uma peça, fazer gol, participar da construção do primeiro gol. Se a gente olhar, acho que 3 dos 5 gols do Flamengo começam de um lado e terminam do outro. O time conseguiu mexer bem essa bola. Jogo importante para o Carrascal, que jogou de 10, jogou de Arrascaeta. O Carrascal, que ele vive com as suas inseguranças, é um jogador muito técnico, mas que oscila muito. Fez gol, participou de outro, deu arrancada que ele ia em direção ao gol, gerou um cartão amarelo que poderia gerar uma expulsão para o jogador do Mirassol. Para ele também foi importante. Agora, assim... As 2 decisões que o Jardim tomou quarta-feira que geraram muita polêmica, que foi Paquetá e Pedro no banco, uma delas me parece um encaminhamento mais claro, que é o Pedro jogar contra o Cruzeiro. Agora, o Paquetá, embora a gente não precise de motivos para justificar uma titularidade do Paquetá, mas o aonde colocar... Hoje ele jogou de Jorginho, né? Jogou Pulgar e Paquetá, que é onde ele melhor jogou no ano. Exato, e onde ele gosta. Mas é porque o Pulgar também estava fora, e agora o Pulgar voltou e voltou muito bem. E o Jorginho é termômetro do time. Ele vai tirar Jorginho ou Pulgar contra o Cruzeiro? Será? Eu não tiraria. Vai tirar o Paquetá. Onde vai ficar? O poupar do Arrascaeta hoje ele vai jogar. Indica que ele joga. Claro. Ele tem que jogar. E o Paquetá, ele ainda tem a desculpa perfeita do estar voltando, estar retomando aos poucos, não precisa acelerar. Eu tenho um desenho que está acontecendo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, e eu não preciso...
talvez no máximo uma satisfação interna, que acho que nem precisa. Paquetá no banco. Exato, porque ele está voltando. É bom lembrar, o gol do Paquetá no meio de semana é um gol no momento que ele entra, é um cara que está voltando a ganhar minuto, então tá até bem explicado. Agora, o tempo vai passar e eu acho que essa questão ela vai se impor de forma mais... Talvez o rodízio da temporada... A temporada te ajuda. Exato. A temporada quase sempre ajuda. Quase sempre. Também você, de jogo. talvez você comece a olhar e falar, mas é muito tempo de banco pro Paquetá, né? Então. Só tem um perigo. Tem um jogo para o Flamengo saber se ele tem 2 competições ou só uma até o final do ano. Esse jogo. E um jogo que a gente passou meia hora aqui falando que é o Cruzeiro para essa semana. Uma vantagem Não é o joga em bom. casa, mas é um grande time. O Cruzeiro Confronto abertíssimo. então tá aberto. Totalmente aberto. Se o Flamengo não passa, é claro que é um confronto que vai deixar Poderia ser a final da Libertadores, Flamengo e Cruzeiro? Poderia. Só que esses caras estão se enfrentando nas oitavas. É um desperdício? Mas fazer o quê? Alguém vai ficar. E se for o Flamengo, é pesado. Porque o tamanho da expectativa, da cobrança, no início do ano houve uma reforma na comissão técnica, porque as coisas não estavam, segundo a direção, saindo como deveriam. E se o Flamengo ficar pelo caminho, a pergunta e saíram como deveriam? Quais são as consequências disso? Está tudo bem? Aí ele vai ter uma condição boa, que é acelerar no Campeonato Brasileiro, nesse momento sem diferença, depende dele. E o Palmeiras com seus problemas, né? O Palmeiras foi deixando ponto pelo caminho e o Flamengo vem atrás. Então, cara, assim, é uma semana delicada para os dois, porque o Cruzeiro também, fora da Libertadores, pesa um pouco, mas não acredito que o Arthur Jorge vai sofrer com isso, porque o trabalho é diferente. Mas pela escolha já efetuada e pelo Flamengo também, com o Leonardo Jardim, o Flamengo ainda não alcançou uma definição do jogo dele. Até porque o trabalho do Arthur Jorge ele já acontece, Calça. Já está rolando. Do momento que ele chega até hoje, ninguém fez mais pontos no Campeonato Brasileiro. Sim. Então o trabalho dele ele já não é uma queda para o Flamengo fora de casa. Segurança. Exato. Agora do Léo Jardim, eu acho que esse dinamismo ele inverte rápido. Sim. Porque assim, o mesmo argumento que limou Felipe Luiz do cargo, a pergunta será utilizado agora ou agora? Não, o que disse o BAP? Não, deixou claro, não com essas palavras, mas o contexto era esse. Vendo problemas internos, o trabalho não ia surtir efeito lá na frente. Do trem errado. Perfeito. E aí, do trilho, não posso deixar sair muito do trilho. O trem agora está no trilho, se acontecer. Se não acontecer, cara... Agora está, hoje está. Então veja, tudo isso... Depende a resposta de um jogo. Sobre o trem é na quarta-feira. Eu tenho a impressão que essa arrancada do Campeonato Brasileiro aumenta um pouquinho o fôlego. Melhora a situação do Jardim. Porque quando o jogo que o Jardim foi duramente criticado... Negocia o crédito dele, eu acho. Me fugiu qual foi o jogo que o Flamengo não venceu e que ele foi duramente criticado. Internacional, não foi? Internacional, muito obrigado. Isso, foi o jogo contra o Internacional, que ele foi duramente criticado. Ali, a gente tinha um Flamengo eliminado já da Copa do Brasil, com o Palmeiras 8 pontos à frente do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a mais, e o confronto com o Cruzeiro se avizinhando. Isso. Ali parecia que... E os jogadores falando que o time estava jogando mal, que o time não estava se encaixando com as ideias do técnico, que os jogadores estavam com alguma dificuldade de se encaixar. Aquele ciclo do Flamengo, né? O resultado para de aparecer, os jogadores não entendem a ideia do treinador. É o caminho, enfim. Nesse cenário, com o Palmeiras longe no Campeonato Brasileiro e uma queda para o Cruzeiro, ali para mim seria fim de linha. Mas com o Flamengo agora, dependendo só de si no Campeonato Brasileiro, claro que muita coisa vai acontecer, acho que diminui um pouco o impacto, o tamanho da tragédia de uma eliminação para o Cruzeiro, pensando no trabalho do Jardim, na sequência de trabalho. Eu acho que aquela barrinha... Mas as coisas mudam a cada 2 semanas, Tava vermelha, aí ele aumentou um pouquinho para verde. Talvez agora não seja suficiente para dar um nocaute ali. A cobrança era que o time reagisse. E o time reagiu. O momento do Flamengo, um torneio, não é um caso, é um campeonato. Um campeonato apenas para o Flamengo hoje é manter-se vivo nele. Tecnicamente, o campeonato que ainda não é líder. Mas para o Flamengo... E é o mais difícil. Mas você está de volta e suas expectativas... Mas é o campeonato mais difícil de ganhar, esse. Pouco. Muito mais que a Libertadores. Brasileiro é muito mais difícil que a Libertadores. É mais difícil, pontos corridos é mais difícil. Sim. Agora, vamos lá, André. As quedas dele, né? Mas assim... As quedas dele. Vamos lá, André. Vamos lá. Eu sei que uma eliminação na Libertadores é algo duríssimo
E eu já vi o Flamengo não dar sequência a trabalho de treinadores em situações absolutamente inusitadas. Por isso. Como foi o Dorival numa outra gestão, como foi agora o Felipe Luiz nessa A gestão. gente não precisa ir muito longe. Calça acompanha. É Olímpia, o Terraço. Sim, Peñarol. O Flamengo, ele parece que ele não te permite não ser pelo menos um semifinalista de Libertadores. Como assim? Então, mas seria... Nas oitavas e caiu nas quartas é pra recalcular a rota total. Mas eu acho que é um nível de... E ele já vem de uma eliminação. É um nível de insanidade tão absurda você, de repente, cair na Libertadores, sendo que você está vivíssimo no Brasileiro, você está numa condição, nesse momento agora, até privilegiada. Mas já tá na Copa do Brasil. Como é que você mexe? As pessoas ficam bravas. A demissão do Felipe Luiz, ela abre uma outra janela para o método do dirigente médio brasileiro. Sim. Depois daquilo ali, tudo é aceitável. Sim. E Não a dá, pergunta... assim, e foi nesse clube. Agora, só para aproveitar uma coisa que você falou, foi na quarta-feira, você fez o hat-trick essa semana, né? Participou dos linhas todos pós-rodada. Foi você que falou, né, que no final das contas, o futebol apresentado pelo Flamengo neste momento, sob o comando de Leonardo Jardim, começa a se aproximar do futebol apresentado pelo Flamengo no comando do Felipe Luiz. Então. E eu acho que hoje também tivemos um diferente. Tivemos um pouco disso. A gente salientou a maneira como o Flamengo tratou o jogo com o Cruzeiro no Mineirão, na maior parte do tempo, por um controle com posse de bola para se defender, para tentar desarticular e fazendo isso com a capacidade técnica que a gente conhece. Sob o comando de um treinador cuja melhor proposta, o futebol que ele sente, ele foi contratado por causa do tipo de trabalho que ele fez em outros lugares, não é esse. O futebol que o Jardim leva para os seus clubes é outro. E ele tem tentado fazer isso no Flamengo e não tem conseguido em muitas situações. Um futebol menos elaborado, digamos assim, para a gente não ficar aqui em horas e horas e horas de explicações, ou conversas e debates. Só que isso aconteceu, hoje foi assim também, mas o nível de superioridade técnica que o Flamengo mostra em comparação com o Mirassol é muito grande. Dá para entender perfeitamente o Flamengo ir a Mirassol, controlar o jogo da maneira como fez, fazer 5 gols. Não era esperado, pelo menos na minha opinião, que o Flamengo fosse ao Mineirão com 60 mil pessoas enfrentar esse time que veio a São Paulo e ganhou do Corinthians hoje e o controlasse por intermédio da posse. O fato do Flamengo ter feito isso é uma comprovação de algo que todo mundo sempre soube, mas é um retorno à conversa sobre maneira de jogar que se tinha com o Felipe Luiz, pelo menos de linhas gerais, sob o comando de um técnico que não entende que essa é a melhor maneira. Mas eu não posso dizer aqui que ele foi obrigado a se render a esse jeito de jogar por alguma gestão dos jogadores ou da diretoria. Não, ele simplesmente sabe que os jogadores do Flamengo são capazes de entregar uma atuação como fizeram contra o Cruzeiro. E talvez tenham que fazer de novo no Maracanã. E uma coisa que eu imagino, sem dados estatísticos, porque não dá para ter, essa forma de jogar é a forma que a torcida do Flamengo, em geral, prefere. Se relaciona melhor, se sente mais bem representada. Esse é o jeito que o torcedor rubro-negro prefere. E o curioso é que o Flamengo, esse Flamengo, né, deste momento da vida do Flamengo, com grandes receitas, grandes contratações, equilíbrio, é um Flamengo, as coisas realmente funcionam. Você não vê o Flamengo devendo para ninguém. Tá? O que acontece? Você não tem uma história de Flamengo para contar com um treinador que ficou 2 anos, 3. Sim. Já é muito. Um já é muita coisa. O Felipe foi o único. E isso você encontra em grandes equipes do futebol mundial que se posicionam nos seus campeonatos com a solidez do Flamengo. Né? Então, você tá o PSG, tá lá o Luiz Henrique, o Hans Flick está no Barcelona. O Arteta está 7 temporadas. O Ancelotti ficou um tempão no Real, o Arteta são 7, o Jürgen Klopp ficou em momentos difíceis no Liverpool, não era momentos no começo, ele demorou para ganhar. O Arteta foi ganhar agora. Então, é claro, assim, grandes equipes, né, buscam isso, e no Flamengo assim, o corte vem muito rápido. Então, não estou dizendo que o Jardim deveria sair, só estou apenas questionando os parâmetros que tiraram o Felipe Luiz se valem para todos. É lógico. Só isso. Agora, mas que seria legal um trabalho de 3 anos, você para ver assim, como o treinador chega, como ele implanta o jogo dele, como o time se adapta e o que ele vai colher. Mesmo em transição de estilos, o Flamengo tem um grupo para disputar tudo, mesmo em transição.
né? Claro que ele pode estar num nível superior. E eu acredito que pode e até deveria. Mas esperar um pouquinho não é da natureza do Flamengo. Tem que sublinhada aqui. Vai lá. O Ayrton Lucas fez um bom jogo, é um jogador que é muito criticado pela torcida. O Alexandro vem num declínio físico e técnico, está sempre machucado. Importante o Ayrton Lucas fazer outro bom jogo. Ele vai se firmando como lateral esquerdo do Flamengo para os jogos mais importantes da temporada. E nesse papo de pressão, a semana ela é pior. Quem chega mais pressionado, respondendo nosso ilustre diretor, sim, coloca a pressão no Palmeiras. Nossa, a semana do Palmeiras é mais pesada que a do Flamengo. Embora, se a gente for para olhar pro Campeonato Brasileiro final de semana que vem, o Flamengo vai pegar de novo o Cruzeiro, dessa vez no Mineirão, né? Eu não sei qual o impacto que o jogo de quarta-feira terá. Acontece, né? Toda hora tem esses jogos. E é coincidência. Maracanã. Essa rodada também era muito doida, né? A gente tem 6 times brasileiros na Libertadores. Você tá falando do Campeonato Brasileiro? Todos falando brasileiro nessa rodada. Brasileiro. Os 6 times brasileiros que jogam Libertadores, todos se cruzaram essa rodada. Exatamente. Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Mirassol. Os 6 se cruzaram. Fora Santos e Vasco, que tem a Sul-Americana. Impressionante, cara. Sul-Americana essa também. tabela aí é um negócio paranormal, cara. A tabela tá feita antes do sorteio. Não tem. Gente, não dá. Agora sim, triplo. Final de semana que vem, Flamengo recebendo o Cruzeiro no Maracanã, tô falando de Campeonato Brasileiro, tá? Não sei qual o impacto do resultado de quarta-feira para o jogo do próximo final de semana, com o Flamengo que vai entrar em campo para se manter ali no mesmo nível do Palmeiras, né? Continuar aqueles 3 pontos atrás do jogo a menos. E o Palmeiras recebe o Vasco, pressionadíssimo. Não sei também o que o jogo de quinta-feira vai influenciar na vida do Vasco. É o jogo contra o Olímpia, fora de casa, pode ser uma eliminação, pode ser uma classificação, mas provavelmente vai ter algum impacto no domingo. O jogo contra o Palmeiras, um Vasco que hoje voltou à zona do rebaixamento. E é sobre esse Vasco que a gente vai falar daqui a pouco e sobre esse Santos, que venceu por 3-0 fora de casa, com mais uma boa atuação do Neymar. Você vai me cumprimentar ou vai fazer igual o Thiago Mendes com o Neymar? Não, você eu cumprimento. Então, tá bom. Com certeza. Não temos nenhum Mendes, problema. E o Nossa, Thiago Mendes passou, o Neymar ficou no vazio ali, hein? A gente tem essa imagem, a gente vai mostrar. E foi isso, o torcedor do Flamengo deu um show e goleou 5-1. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo.